Muito boa noite. Muito boa noite para todos. Eu estava aqui aguardando só alguns minutinhos para a gente poder ter mais gente aqui com a gente, né? Hoje a gente, então, tem a nossa apresentação, nosso webinar, né? Nosso webinar que a gente está aqui querendo, o objetivo hoje é a gente conseguir fazer um sumário, né? Um fechamento assim, de tudo que a gente viu nesses últimos 3 dias e que tem muito para a gente aprender ainda, claro, mas o que a gente queria era para passar um pouquinho para vocês do que a gente está, do que a gente pode com os óleos essenciais. E a gente vai então começar. E antes de falar, eu queria me apresentar para vocês, né? Me apresentar. Eu sou a Fabi Correia, sou líder Platinum e eu tive a honra de ter comigo essa equipe maravilhosa para poder desenvolver esse conteúdo que a gente trouxe para vocês nesses últimos 3 dias. E eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês estejam gostando. Eu sei que às vezes a gente não consegue assistir todo o conteúdo e esse conteúdo vai ficar com vocês. Esse conteúdo a gente desenvolveu para vocês, para que vocês tenham depois acesso a tudo isso, para vocês poderem desfrutar dos óleos essenciais. É claro que qualquer pessoa que tiver os óleos essenciais vai demandar mais suporte do que a informação que obteve aqui durante esse mini curso que a gente fez. Mas a nossa ideia era para que vocês tivessem uma visão, en passant assim, sobre a aromaterapia e sobre o uso dos óleos essenciais para algumas coisas, certo? Quem sou eu, pessoal? Bom, eu sou mãe da Nina, né? E eu sou casada, né? Sou de formação, sou engenheira elétrica e engenheira de produção. Trabalhei durante 14 anos na Vale e depois de 14 anos eu já não estava mais muito contente e queria um outro rumo completamente diferente para minha vida, né? Sentia que meu lugar não era aí. Mas muito antes disso eu comecei a usar os óleos essenciais. E esses óleos essenciais eu comecei a usar por causa da minha filha, porque a minha filha ela é muito alérgica. Eu sou muito alérgica, né? Eu sou muito alérgica e sempre tive o nariz escorrendo, muita rinite, muitos espirros na minha vida. Tentei vários tratamentos de alergia e nenhum deu jeito. E eu não queria ficar refém de antialérgico, de corticoide e tudo mais, né? E quando eu engravidei, a minha filha nasceu e minha mãe começou, mas minha filha, você tem cachorro, mas minha filha, alergia, mas minha filha, pipipi, popopó, enfim. E eu comecei a buscar, porque realmente eu não queria sofrer o que minha mãe sofreu comigo quando eu era criança, e eu não queria que minha filha sofresse o que eu sofri. Então, eu não queria que nenhum dos dois acontecesse, então, por conta disso, eu comecei a procurar uma solução natural para isso na minha vida. E foi quando eu falei com uma amiga minha de faculdade, e ela já era mãe, e ela me falou que ela já usava os óleos essenciais com o filho dela e que ela estava encantada e que era um produto completamente natural e eu gostei da ideia. Eu falei, poxa, quando você vier para o Brasil, traz para mim. E ela trouxe meu primeiro kit de óleos essenciais. Porque eu escolhi a doTERRA pelos motivos que eu falei com vocês. Aqui no Brasil, naquela época, nem tinha tanta informação sobre óleos essenciais. Hoje ainda tem um pouco mais, né? Mas naquela época eu não tinha informação, não sabia nada de marca nenhuma, qual que eu poderia confiar. E essa marca me trouxe esse sentimento de segurança através da minha amiga que me explicou, me apresentou a empresa, me explicou tudo. E eu falei, pronto, traz para mim então. Ela trouxe meu primeiro kit de óleos essenciais, que eu achei maravilhoso, super cheiroso, guardei no armário, no armário ficou. Até que a minha filha pegou uma gripe, exatamente em maio. Essa época do ano que a gente se encontra, que muda o tempo, vira o tempo e fica mais frio e tal. E ela começou com o narizinho dela escorrendo e tosse, e dá-lhe de remédio, dá-lhe de antialérgico, dá-lhe de corticoide, dá-lhe de tudo e nada funcionava. Até que o pediatra falou, mãe, se não melhorar, a gente vai ter que entrar com um antibiótico. E aquilo me dilacerou o coração. E quando eu estava falando com a Thaís falou, mas os olhos não estão adiantando, Fabi, como assim?
E eu falei, tá, eu não estou usando, eu não sei usar, o que que eu faço? Então me orienta. Então ela começou a me orientar. E surgiu, gente, as minhas 4 primeiras paixões nos óleos essenciais. Quais foram essas paixões? São esses 4 óleos essenciais que a Thaís falou. Usa o On Guard, usa um On Guard diluído na solinha do pé dela para poder aumentar as barreiras imunológicas, ajudar o corpinho dela a combater essa virose ou o que quer que seja que está aí. Usa Breathe com frankincense, também diluído no peitinho, nas costas dela, porque isso vai ajudar na tosse, vai ajudar ela a respirar melhor, vai ajudar em qualquer questão de bronquite, porque eu tive muita bronquite quando era criança, então vai ajudar nessa parte respiratória dela. E usa lavanda para ela dormir, para você dormir também, porque a criança e a mãe precisam descansar para poder se recuperar, né? A gente não pode ficar com um ambiente estressado em casa, porque o estresse baixa a imunidade. Então, eu comecei a usar esses 4 da forma como ela me indicou. E a minha filha começou a melhorar, começou a melhorar, começou a melhorar. E não precisou da último remédio de tentativa, o último corticóide de tentativa, e não precisou entrar no antibiótico. E eu olhei para esses vidrinhos e falei, gente, o que que tem aqui? Que desespero! E agora como é que eu vou viver sem isso que não tem no Brasil? Então era uma luta conseguir trazer os vidrinhos, de vez em quando ficava de antena ligada cada vez que alguém ia para fora para poder trazer os óleos essenciais para mim. E qual não foi a minha felicidade quando em 2018, então, a doTERRA veio para o Brasil e eu pude ter os meus óleos essenciais aqui. E foi aí que, aliando ao que eu tinha dito, que eu estava buscando alguma coisa para fazer parte, porque eu já tinha saído da minha empresa, eu pensei, gente, o mundo precisa conhecer isso. O mundo precisa ter a oportunidade de experimentar os óleos essenciais na sua casa. Quantas mães passam pelo que eu passei? Quantas mães? E quantas pessoas estão aí precisando dessas ferramentas de saúde natural e desconhecem completamente? Então foi por isso que eu comecei a trabalhar com a doTERRA e por isso que a gente está aqui hoje conversando e por isso que a gente fez esse mini curso, porque as minhas líderes elas têm esse mesmo sentimento que eu, então a gente está aqui para servir, para a gente poder dizer para o mundo que os óleos essenciais podem muita coisa para a nossa saúde. Então, muito obrigada por estarem aqui comigo, dedicando esse tempo ao mini curso que a gente preparou com tanto carinho para vocês e dedicando esse tempo para poder me ouvir nesse webinário, onde a gente vai pegar alguns elementos de coisas que a gente viu aí ao longo desses últimos dias para a gente fechar um conceito na nossa cabeça, tá? Só para vocês saberem, a doTERRA ela foi fundada em 2008, é uma empresa americana, e ela foi fundada em 2008 com a missão de compartilhar os melhores óleos essenciais de grau terapêutico do mundo. Então, eles fizeram uma empresa e uma produção com um rigorosíssimo processo de qualidade, vários protocolos. Então, eles têm várias certificações nos Estados Unidos que só eles têm. Certificações que se assemelham a grau hospitalar, porque eles querem ter o melhor óleo essencial terapêutico do mundo. E eles estão agora aqui disponíveis para a gente desde 2018, 10 anos depois. A doTERRA, então, abriu aqui no Brasil. Mas a doTERRA está presente em mais de 50 países. Ela é uma empresa gigantesca hoje em dia. O que eles conseguiram fazer através desse compartilhar dos óleos essenciais é uma coisa, assim, histórica. Porque isso só é possível porque a gente ama o produto, a gente vê como que isso está fazendo efeito nas nossas vidas, nas vidas dos nossos pequenos, na vida da nossa família. Para vocês terem uma ideia, a doTERRA começou lá em 2008, em 2008 ainda, ela bateu $1 milhão de venda no ano de 2008. Isso veio crescendo, veio num crescente, e 7 anos depois, em 2015, a doTERRA bateu uma marca que antes só a Apple conhecia, que era que em 7 anos ela conseguiu vender $1 bilhão. Hoje a doTERRA está em mais de 50 países, como eu já disse. Ela tem mais de, desculpa, mais de 7 milhões de afiliados, de clientes no mundo inteiro, nesses mais de 50 países. E ela é uma empresa da ordem de $3 bilhões.
E isso não seria possível se a gente não tivesse realmente os melhores óleos essenciais de grau terapêutico do mundo. Quem experimenta sabe que é diferente. Mas só recapitulando o que são os óleos essenciais, lembra, a gente conversou? Eles são substâncias, compostos, orgânicos, super complexos, aromáticos e voláteis. Eu abro um vidrinho de óleo essencial aqui e se vocês estivessem numa sala comigo, vocês sentiriam todos quase que automaticamente, porque ele evapora muito fácil. E eles são excelentes para a gente buscar tratar as causas raízes do nosso problema. Lembra que muitas vezes o sintoma que a gente está sentindo e que é o que a gente consegue tratar com os remédios sintéticos, que trazem vários efeitos colaterais para a nossa vida, não são a causa raiz do nosso problema. Então, quando a gente está gripada, que a gente vai na farmácia e a gente recebe um antitérmico, a gente recebe um relaxante muscular, a gente recebe um analgésico, né? Isso é para a gente cuidar dos sintomas da gripe. Mas a gripe em si, a gente não tem acesso a ela com remédio sintético, porque o vírus está dentro da nossa célula. E, no entanto, os óleos essenciais, eles são orgânicos como a nossa célula, então eles conseguem atuar a nível celular. Então, por conta disso, eles são super eficazes para uma infinidade de questões que os remédios sintéticos não conseguem atuar, inclusive no nosso emocional. Um minutinho, gente. Desculpa. Inclusive no nosso emocional, que, aliás, muitas vezes é a causa raiz dos nossos problemas. E não tem nada que a gente possa para o nosso emocional de forma que não seja natural. Os remédios sintéticos não atuam no nosso emocional. Eles podem mascarar determinadas questões emocionais, mas eles não ajudam a gente a realmente melhorar o nosso emocional, o nosso equilíbrio emocional, da forma como os óleos essenciais atuam. E o mais incrível é que os óleos essenciais, eles são, quando você faz a conta, acessíveis pra caramba. Porque eles custam centavos por dose. Mesmo o óleo essencial mais caro, ele vai custar centavos por dose. E isso porque a gente precisa de uma gota, meia gota, para a gente poder ter o efeito que a gente está desejando. E no caso dos óleos da doTERRA, foi o que eu disse para vocês. É o que hoje eu considero o mais seguro que a gente tem aqui no Brasil. Por quê? Por causa dos rigorosos padrões de qualidade. Eles são os óleos mais testados e mais confiáveis que a gente tem. A única empresa que tem um certificado de pureza e grau terapêutico. Que a gente tem mais de 10 testes que são feitos para poder comprovar que não foram manipulados em laboratório, que eles não têm nenhum tipo de agente de enchimento, que não tem nenhum tipo de contaminação e assim por diante. E quem dá esse certificado não é a própria doTERRA. É um laboratório independente, um centro de pesquisas de plantas aromáticas, chamado APRC, lá dos Estados Unidos também. Eles é que fazem uma batelada de testes e se eles aprovam, então o óleo essencial chega aqui na nossa mão. E por conta disso, os óleos essenciais da doTERRA são aprovados, inclusive pela Anvisa, para serem usados de 3 formas diferentes. Aromaticamente, né? Eu vou inalar, como vocês viram. Pode ser no difusor pessoal, pode ser no difusor de ambiente, pode ser na palma da mão. Eu vou usar topicamente, ou seja, passando, diluído. E eu posso usar internamente. Sim, eu posso usar internamente os óleos da doTERRA, porque a gente sabe que eles são absolutamente puros e não vão conferir nenhum risco à nossa saúde quando bem administrados. É claro que sempre a gente precisa de buscar orientação para a gente saber o uso correto dos óleos essenciais para aquilo que a gente deseja e em cada forma de uso, tá bom? Hoje, gente, se estima que 80% das doenças seja causada por estresse constante. 80% das doenças seja causada por estresse constante. E esse suporte
essa causa raiz dos problemas. A gente não tem nenhum recurso na farmácia para ajudar. Não tem. Infelizmente não tem. Você vai poder tomar o Rivotril para dormir à noite se você estiver muito estressado, mas isso não vai te desestressar, não vai combater o efeito do estresse no seu corpo. Não vai diminuir os níveis de cortisol no seu corpo. O estrago está sendo feito mesmo assim. Mas a gente tem óleos essenciais como a lavanda, por exemplo, que ajuda a baixar os níveis de cortisol do nosso corpo. A gente tem óleos essenciais como a laranja, por exemplo, que tem comprovadamente efeito ansiolítico, de baixar a ansiedade. Então, os óleos essenciais podem ser muito eficazes quando a gente está falando de equilíbrio emocional. E a gente, às vezes, encontra aqui, a gente mira no que vê e acerta o que não vê. Porque quando a gente começa a ter equilíbrio emocional, a gente vê que um monte de coisa melhora no nosso corpo. É o nosso sistema imunológico que melhora, é o nosso cabelo que para de cair, a nossa pele que fica mais bonita, porque a gente passa a dormir melhor, o nosso intestino passa a funcionar melhor. Tudo é impactado no nosso corpo quando a gente tem níveis de cortisol constante, e o cortisol, que é o hormônio do estresse, certo? E aí vamos lembrar um pouquinho do que a gente falou, de alguns óleos que a gente conheceu durante esses últimos 3 dias. A gente falou aí dos 3 óleos mais usados no mundo: lavanda, limão, siciliano e o peppermint, que é o hortelã-pimenta. Sem dúvida nenhuma, são 3 óleos. Aqui em casa a gente usa sempre. Sabe por quê? Eu, por exemplo, esses 3 juntos são meu antialérgico natural. Porque a lavanda, vocês viram, ela é ótima para acalmar, ela é anti-histamínica, ela é boa para queimadura, ela é boa para pele, estimula colágeno na nossa pele. É uma maravilha a lavanda, né? Estimula o crescimento do nosso cabelo. É uma maravilha a lavanda. E ela é anti-histamínica. Então, ela está lá dentro do meu antialérgico natural. O limão siciliano, que é excelente para foco, ele é diurético, ele ajuda a purificar nosso corpo, por isso a gente sempre recomenda estar aqui, ó, na água, né, para que ele vá limpando impurezas e toxinas que estão no nosso corpo. Ele é antiviral e ele é mucolítico, então ele ajuda a parar com aquela coriza, aquele nariz escorrendo, e por isso ele está no meu antialérgico natural. E o peppermint, que dá para a gente esse estado de alerta, excelente para quando a gente vai estudar, por exemplo, colocar no difusor. Lemon e peppermint é um exemplo clássico, né? Que eu posso depois acrescentar o alecrim também para memória, maravilhoso. Ele abre as minhas vias aéreas e ele é anti-inflamatório. E por conta disso, ele está no meu antialérgico natural. Então, meu antialérgico natural são esses 3 juntos. É algo que mudou a minha vida com relação à minha rinite e também a da minha filha, que vai pelo mesmo caminho, mas por conta dos óleos essenciais ela está muito melhor do que eu jamais estive na idade dela. Ela não precisa mais usar bombinha, ela não tem mais enormes crises de bronquite, ficou tudo muito mais fácil quando a gente conseguiu controlar essa alergia. E para o sistema imunológico, a gente falou lá dos óleos para a nossa saúde, a copaíba, que é um anti-inflamatório super poderoso, então ajuda aí todo mundo que tem questões inflamatórias, às vezes generalizadas no corpo, como é o caso de quem tem fibromialgia, por exemplo, pode ajudar bastante, né? Ela é muito boa para o sistema cardiovascular, imunológico e respiratório. A copaíba é uma que eu uso também diariamente, ela está lá no meu shotzinho, quem me segue no Instagram sabe, porque ela tem essa propriedade anti-inflamatória, então ela vai combater inflamações silenciosas do meu corpo, que hoje eu não conheço, mas daqui a 20, 30 anos apita em alguma coisa, né? Se a gente não fizer nada. E depois que eu comecei a usar a copaíba, eu parei de sentir fragilidade, porque de vez em quando eu ia para algum lugar mais seco ou mais poluído, eu sentia fragilidade pulmonar, eu sentia uma pontadinha de bronquite, aquela bronquite querendo aparecer. E eu deixei de sentir isso depois que eu usei a copaíba diariamente, tá? E o frankincense, que é o rei dos óleos. Gente, o frankincense, a gente brinca que ele é o óleo da dúvida. Se você não sabe o que usar, usa o frankincense, que com certeza ele vai te ajudar. Ele é um poderoso antioxidante. A gente oxida as nossas células só de respirar. Então, por que não usar um óleo antioxidante? Vocês viram lá na questão dos óleos antioxidantes a importância que é a gente cuidar da oxidação das nossas células, que amanhã ou depois podem gerar aí um tumor, inclusive no nosso corpo, né?
Então, eu uso o frankincense diariamente. E ele é também excelente para a pele, para linhas de expressão, para aumentar a capacidade de foco e concentração. Depois que eu comecei a usar o frankincense também diariamente, eu percebi que a minha capacidade de foco e concentração cresceu demais da conta. Eu era aquela pessoa que, para estudar e fixar algum conteúdo, eu precisava de silêncio total e absoluto. Eu precisava ler e reler umas 5 vezes a mesma frase até conseguir realmente guardar o conhecimento que aquela frase me dizia, me trazia. E hoje em dia não mais. Eu estou bem melhor depois que eu comecei a usar o frankincense todos os dias. E não sou só eu que falo, várias pessoas relatam isso também. E aí, pegando o gancho aqui dos óleos antioxidantes, né? A gente estudou outros 3 óleos que são muito bons para isso. A tangerina, que inclusive é um óleo da criatividade. Eu gosto muito de inalar ela pela manhã. Eu sinto que não só eleva o meu humor, porque todo cítrico faz isso, mas também me deixa mais criativa naquele dia, né? E é excelente para você adicionar nas suas receitas. O orégano, que a gente tem que tomar um cuidado com ele, que ele é um óleo quente. O que significa um óleo quente? A gente, se for passar na pele, a gente precisa diluir, porque senão vai queimar a nossa pele, né? E é um excelente óleo para cozinhar. Eu faço o meu azeite, meu azeite temperado de orégano, e ele também pode ser utilizado, por exemplo, para combater fungos, combater bactérias, um pé de atleta. Ele é muito bom para pé de atleta, né? E a gente está aí com várias formas de usar o orégano para uma dor de garganta, uma dor de ouvido, junto com uma melaleuca, né? E a manjerona que é o óleo da felicidade, que é muito calmante também e analgésico. Eu gosto muito de aliar a manjerona ao Deep Blue, que vocês também conheceram quando a gente falou lá dos blends que não podem faltar, né? Eu gosto muito de aliar a manjerona com Deep Blue para questões de relaxante muscular, quando a musculatura está muito retesada, precisando de alguma coisa um pouquinho mais forte, eu coloco uma gotinha de manjerona. Falamos de óleos para cabelo e para emagrecimento, né? E aí falamos de vários óleos para esse fim. Eu trouxe só 3 para deixar em destaque. O alecrim, que eu falei lá para botar no blendzinho do difusor quando for estudar, porque o alecrim é muito bom para memória, mas ele também é muito indicado para queda de cabelo. A gente faz aí um shampoozinho natural, uma base natural com melaleuca, alecrim, peppermint, para a gente estimular a vascularização, fortalecer aquele bulbo capilar, fortalecer aquele fio e ajudar a parar de cair. Muito bom. O cedro, que é muito bom para crescer o cabelo, mas ele é ligeiramente adstringente, então cuidado, pessoal que já tem o cabelo mais seco, né? E ele também acaba combatendo a perda de cabelo quando é por um fundo de oleosidade. Se você, às vezes, a pessoa que tem oleosidade excessiva também acaba fragilizando o bulbo, aquela oleosidade excessiva, e o cabelo pode começar a cair. Então, o cedro vai ajudar nesse sentido, com o controle da oleosidade capilar, tá? E aí a gente tem o Smart Ansassi, que é a misturinha aí campeã de vendas para emagrecimento, porque ela contém 5 óleos essenciais. O limão, lembra que eu falei de purificar, de tirar as toxinas impedem a gente de emagrecer. O peppermint, para ajudar em saciedade e digestão. O grapefruit, que além de também combater as toxinas, ele ajuda muito a eliminação de gordura e junto com o peppermint traz saciedade e muita disposição. E a gente tem também o gengibre e a canela para dar aquele toquezinho a mais no nosso metabolismo, para ajudar a dar uma aceleradinha de leve para a gente poder auxiliar aí na perda de peso. Então, a gente trouxe óleos para o suporte emocional. Lembra que eu falei da laranja? Quando a gente falou de estresse constante e eu citei a laranja, ela é o óleo da alegria genuína. A gente diz a alegria de criança, que é aquela alegria de verdade, sabe? Que tá gostoso ali, você dá aquela gargalhada gostosa e você se deixa descontraído para poder curtir o momento. É isso. É isso que laranja traz para o nosso coração. E ajuda a baixar a ansiedade
e ajuda a combater depressão. É um óleo muito especial, é o óleo da luz solar, é um óleo muito especial. Eu digo que quando a gente usa laranja, a sensação que dá, a não ser que você não goste de laranja, mas a sensação que dá é quando você está saindo de um ambiente muito, muito, muito gelado, e aí você vê aquela nesguinha de sol, e aí você vai para debaixo da nesguinha de sol e começa a descongelar e faz aquele que delícia. E fica ali só curtindo. Essa é a sensação da laranja. Falamos do balance, que é um dos meus queridinhos, de equilíbrio emocional. Ele dá pra gente a capacidade de fazer uma pausa antes de reagir, de respirar. A pausa para respirar. Então, aquilo ali, você vê aquela bagunça, aquela toalha molhada em cima da cama embolada, e aí você, ao invés de explodir, para, respira, fala, cara, é só uma toalha molhada em cima da cama e a cama que vai ficar molhada não é a minha. Então, beleza, eu não vou me estressar com isso não, que não vale a pena eu me estressar. Então, o balance ajuda a gente quais as batalhas que a gente quer travar e se estressar. Então, com isso, a gente fica menos ansioso e fica um pouquinho menos estressado. É ótimo. Vocês têm que experimentar. E o Serenity, já falamos da lavanda, né, com todas as suas propriedades, e o Serenity, que é uma mescla que contém lavanda, contém camomila, contém vetiver, contém cedro, contém uma série de óleos essenciais que são aterradores, que são calmantes, é a mescla para acalmar e lidar melhor com as culpas. A gente diz que é uma das misturinhas das mamães. Ele é excelente para descanso das mamães e dos bebês. E ele tem vários óleos essenciais que no nosso emocional, no nosso vibracional, ajudam a gente a lidar com as nossas culpas. E quando nasce o bebê, nasce a culpa da mãe junto, né? Então ele acaba ajudando bastante a gente a dar essa aliviada no corpo. E aí falamos finalmente de algumas misturinhas que não podem faltar, né? O On Guard para o sistema imunológico, como eu já falei, o Breathe para o sistema respiratório, como eu também já falei lá das minhas duas paixões, duas das minhas 4 paixões, né? O Zengeste, que é um óleo que eu aqui em casa não preciso dele todo dia, mas quem tem questões digestivas dele usa ele todo dia e diz que ele é milagroso. Já vi alguns relatos do Zengeste tirando omeprazol, por exemplo, da vida das pessoas. Então, se você usa omeprazol ou se você conhece alguém que usa omeprazol, indica experimentar o Zengeste. Não custa nada, gente, não custa nada. E o omeprazol é um remédio que tem um efeito colateral horroroso. Eu uso o Zengeste quando eu como pimentão, porque aquilo ali me mata. Eu fico lembrando do pimentão durante um tempão. O Deep Blue para questões musculares e articulares, como eu disse, né? E eu queria dar para vocês um relato meu. Porque o que eu acho? Eu acho que nesse momento que a gente está passando, depois de tudo isso que a gente viu, o que a gente precisa fazer para a gente estar bem, né? Abusar dos cítricos para um ambiente mais alegre, acreditar na forma germicida e antiviral dos óleos essenciais, porque isso é um fato. Limpar as nossas superfícies de forma eficaz, sempre, né? Com álcool gel, incluindo uma melaleuca, incluindo um On Guard. A melaleuca, nós não falamos, ela é super antiviral, super antisséptica. É um óleo que está aqui em casa em absolutamente todos os meus produtos de limpeza, né? E você tem que fortalecer a sua mente, fortalecer o seu corpo, para buscando, sim, sempre o equilíbrio emocional. A gente está num momento em que a gente está com muitas pessoas muito ansiosas, com muito melancólicas, com uma pontada de depressão por tudo que está acontecendo no mundo, por coisas que às vezes está acontecendo na sua própria família, nas pessoas que gostam ao seu redor. E a gente tem que cuidar do nosso emocional, porque é isso que vai levar a gente ladeira abaixo se a gente não prestar atenção. Aqui em casa, o que eu tenho feito, gente? Para casa, eu tenho sabonete líquido com lugar de melaleuca para a gente lavar as mãos sempre quando chega da rua, né? Fiz um spray com 300 ml de água, 100 de álcool 70, 100 de vinagre, 20 gotinhas de On Guard, 20 gotinhas de melaleuca, que eu uso para limpar o chão, uso para limpar as superfícies, borrifo nas sacolas quando chega a sacola da rua. E também limpo as patinhas e o pelo do cachorro se ele precisar ir na rua para fazer xixi, cocô. E estou sempre buscando ter cítricos e melaleuca no difusor, tá? Para dar uma energizada, uma melhorada no humor de todo mundo e também para dar uma limpada no ar.
Minha pequena, ela toma On Guard Beadlet todo dia, que é uma bolinha gelatinosa feita de On Guard. E a gente usa muito Breathe Frankincense, principalmente nessa época do ano. Se tem a primeira tosse, a gente dá uma reforçada, mas todos os dias ela dorme com Breathe e On Guard e alguma outra coisa no difusor dela, tá? Para ajudar ela a melhorar a respiração, para ajudar o sistema imunológico dela durante a noite e para relaxar. E aí eu escolho se é um serene, se é uma lavanda, o que vai ser, tá? E os adultos, a gente no mínimo faz a ingestão de copaíba On Guard Frankincense diariamente, tá no meu shot diário de limão espremido com On Guard Frankincense e copaíba. Balance manhã, tarde e noite, para a gente poder ter equilíbrio emocional para passar por esse período. E o Flum, que eu sei que vocês viram também na aula de misturinhas que não podem faltar, que é frankincense, lemon, on guard, orégano e melaleuca, que é uma misturinha de resgate que a gente usa para qualquer questão que esteja, se a gente sinta que está saindo do trilho, né? Mas muita gente já perguntou para a gente, poxa, eu gostei, estou gostando, como é que eu faço para ter os meus óleos essenciais? Como que eu faço para começar essa jornada? Eu quero botar isso em prática. Eu estou muito feliz de estar com todo esse conhecimento. Eu quero botar isso em prática. Eu vou contar para vocês como é que vocês fazem, para vocês terem os óleos essenciais e terem o nosso suporte. Porque esse mini curso ele foi uma degustação para vocês terem ideia do universo e para vocês terem ideia do que a gente tem de conhecimento para passar para vocês. Porque a gente tem muito conhecimento para passar para vocês. A gente pode ajudar vocês demais e orientar vocês a usarem os óleos essenciais que vocês escolherem para se tornar clientes. São duas as opções. A primeira opção é você pagar uma taxa de associação. Essa taxa custa R$90 e ela passa a dar direito a você poder comprar o que quiser com 25% de desconto, que é o desconto que eu tenho como representante. Qualquer consultor de bem-estar tem 25% de desconto. Eu quero que você pague a mesma coisa que eu pago. Deixa que a empresa depois acerta comigo. Mas eu não quero que você pague nada a mais. Não quero que você encomende óleo essencial. Não quero que você vá na internet comprar um óleo essencial por um canal que não é o canal oficial e que pode trazer para você um óleo que, inclusive, pode estar adulterado. Então, se vocês quiserem ter sua experiência com os óleos essenciais da doTERRA, procura a pessoa que te chamou para estar aqui no mini curso, tá bom? E aí você ou vai pagar essa taxa de associação de R$90 ou você vai escolher um kit de cadastro. Lembra que eu falei que a minha amiga trouxe para mim o meu primeiro kit de cadastro? Essa foi a opção que eu fiz naquela época, porque eu não queria pagar taxa de adesão. Tem aqui no Brasil, mas lá nos Estados Unidos, que foi quando eu me tornei cliente, também tem uma taxa de adesão. Eu preferi comprar um kit, porque esse kit isenta da taxa de adesão, tá? E qualquer que seja o kit que você escolher, olha que bacana, se você escolher um kit, ou mesmo se você pagar a taxa de adesão e comprar uma quantidade mínima de produtos, que depois a gente explica qual é, você tem direito a ganhar um Elevation. E o Elevation é uma misturinha pronta da doTERRA, que é o óleo, o blend da alegria. Ele é excelente para elevar o nosso humor, combater estresse e ansiedade. Se a gente está num momento de luto, e muitas pessoas nesse momento, infelizmente, estão em luto, estão em pesar, e para aumentar a nossa imunidade, até como consequência de estar cuidando do nosso emocional. Vamos ver, então, quais as opções de kit que a gente tem. O primeiro que eu trago para vocês é o Aromatouch com difusor. É um bom custo-benefício, ele custa R$699. Mas por que eu digo que ele é um excelente custo-benefício? Porque ele vem com um difusor para você usar os seus óleos aromaticamente, que é a forma mais fácil de usar, inclusive. Ele vem com óleo de coco para você poder utilizar os seus óleos topicamente, diluídos corretamente, sem risco de sensibilidade para a pele. E ele vem com 8 óleos essenciais sensacionais, que possivelmente muitos ou todos eles vocês colocaram na listinha de desejos de vocês ao longo do curso. Lavanda, laranja, balance. Ele vem com a melaleuca, que eu falei das superfícies todas, com o On Guard. Ele vem com o Deep Blue, para as questões musculares, o Peppermint e o Aromatouch. O Aromatouch é uma misturinha que a gente não falou dela, mas é uma misturinha super especial,
principalmente para quem tem questões circulatórias, porque ele é muito bom para o nosso sistema linfático, muito bom. Então, para você botar aí numa massagem, para uma retenção, ampliar os efeitos de uma massagem de retenção de líquido, ou mesmo de uma massagem relaxante, ele é maravilhoso. Esse é o AromaTouch com difusor, tá? Mas a gente tem outros 2 kits que eles são mais básicos, eles não vêm com difusor, eles vêm com 10 óleos essenciais de 5 ml, tá? O primeiro é o Brasil Living, que aqui em casa eu uso todos os óleos dele todos os dias, e mais alguns também do AromaTouch. É lavanda, limão e peppermint, os 3 mais usados. Copaíba e frankincense, os 2 da saúde. Tangerina, o antioxidante que a gente conversou. Melaleuca, para a gente limpar as superfícies, como eu falei. On Guard, para o sistema imunológico. O Deep Blue e o Breathe. Esses 10 óleos essenciais são os que compõem o kit Brasil Living, tá? E a outra opção de R$ 559 é o kit essencial da família. Qual é a diferença entre os dois? O kit essencial da família não vai vir com copaíba e não vai vir com a tangerina. E ele vai vir com o zengeste e com o orégano. Então, ele não vem com copaíba e tangerina, mas ele vem com zengeste e orégano. Então, resumindo, ele vem com lavanda, lemon, peppermint, melaleuca, frankincense, orégano, zengeste, deep blue, on guard e breathe. Esses 10 óleos essenciais em vidros de 5 ml. Fabi, qual foi o kit que você escolheu para se tornar cliente? Nenhum dos 3. Por quê? Porque eu queria uma farmacinha natural para minha casa para usar com a minha filha, que os óleos do essencial da família me permitem para dor de garganta, dor de ouvido, um resfriado, uma tosse, uma dor de estômago, um intestino desregulado, sono, tudo isso os óleos do kit essencial da família me propõem. Mas eu queria um difusor, porque minha filha não tinha nem 1 ano, minha filha tinha 8 meses quando eu falei com a Tatá, né? E aí ela me deu a opção do kit essencial para o lar. O kit essencial para o lar, gente, ele é um investimento um pouco maior, de R$ 1.120. Mas olha só como é que ele faz sentido. Ele vem os mesmos óleos do kit essencial da família. Mas ao invés de 5 ml, ele vem em óleos de 15 ml. Então, ele vem o triplo. Ele custa o dobro, mas ele vem o triplo de óleos essenciais. E mais o difusor que vem de graça nesse kit. Então, como eu queria o difusor, como eu queria a farmacinha, e eu acreditava muito que eu ia gostar muito daquilo ali, e eu queria, e não tinha no Brasil, e eu queria uma quantidade maior de óleos essenciais, então eu escolhi o kit essencial para o lar, que para mim fez todo sentido, tá? Mas cada pessoa tem a sua realidade. Então, o que eu peço para vocês é, pensem em tudo isso que vocês aprenderam, pensem em tudo isso que a gente conversou aqui. E peguem os celulares de vocês e mandem mensagem para quem convidou vocês para estar aqui nesse mini curso, tá? Porque aí, no privado, vocês vão conversar sobre a individualidade de cada um, sobre o que vocês precisam para vocês. Se vocês tiverem dúvida, peçam orientação. O que você acha melhor para mim, para eu cuidar disso, 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 disso? Estou na dúvida entre esse e esse. Então, veja qual é, fale individualmente para você entender qual é a melhor forma de você se tornar cliente. Mas uma coisa eu digo, vem, porque você vai ver a diferença que vai fazer na sua vida quando você começar a usar os seus óleos essenciais diariamente. Muito bom, pessoal. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Deixo aqui um espaço para vocês colocarem dúvidas. Vou pedir para que abram um pouquinho isso não foi combinado, mas eu vou pedir para que abram um pouquinho os grupos, para que vocês possam colocar dúvidas lá, para que vocês possam ser melhor assessorados. Mas eu ainda acho que o melhor caminho é você procurar quem te convidou. E aí fala sobre as suas necessidades, sobre as suas possibilidades. Porque independente do que você escolher, vai ser um prazer enorme ter mais uma família
que o coração foi tocado pelo que a gente está falando, pelo que a gente está propagando. E a gente vai ter um prazer imenso em ajudar você, em montar a sua rotina de bem-estar com você, para você e para toda a sua família, para que você possa utilizar os óleos essenciais e curtir, e desfrutar, e ter todos esses benefícios na sua vida. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Eu espero que vocês estejam gostando do curso. Um beijo enorme e amanhã vocês vão receber. Essa apresentação vai ficar gravada e amanhã vocês vão receber alguns e-books que a gente separou com muito carinho, tá? Então continua, não sai do grupo. Esse material vai ficar no grupo para você, tá bom? E desfrute. Beijo, pessoal, e muito boa noite.